Olá, espero que se encontrem bem. O meu nome é Pedro Silva e, porque há letras que estão sempre em dia, porque continuam a falar de nós e a falar para nós, apresento-lhes o Letras em Dia, novo projeto de português da Porta Editora para 11º ano, do qual sou coautor com a Elsa Cardoso e com a Susana Ribeiro Nunes. Antes de mais, apresento-vos todos os componentes que abordarei de seguida em formato digital, através de diversos suportes, online, offline e para download. E mostro, muito rapidamente, a captura de ecrã com uma navegação rápida pelas páginas, clicando em alguns dos recursos onde pode ver-se a forma de aceder a diversos materiais do projeto. O projeto Letras em Dia nasceu da vontade de acompanhar professores e alunos na intemporalidade da literatura portuguesa, promovendo, a partir dos textos de educação literária, a abordagem dos restantes domínios: leitura, escrita, oralidade e gramática, de acordo com as aprendizagens essenciais, como é óbvio, e no desenvolvimento do perfil de competências definido no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Continuamos a pensar num manual ainda mais autossuficiente. Isto é uma forma de responder às necessidades dos alunos, às suas aprendizagens, não é verdade? E, simultaneamente, e como é natural, às dos professores. Eis os componentes do projeto Letras em Dia, 11º ano. O manual, constituinte principal, o caderno do aluno, que é muito mais que um caderno de atividades, como veremos, o dossiê do professor em versão revista e aumentada, o kit de aprendizagem em dia, exclusivo do professor, com sugestões de atividades para treino de todas as aprendizagens essenciais. Repito, de todas as aprendizagens essenciais. E que ficará disponível integralmente no manual digital em formato editável. O caderno Outras Letras, a Abóbada, obra apresentada em opção Amor de Perdição. E, claro, o manual digital, onde se disponibilizam todos estes constituintes em formato digital. Estamos perante um projeto que promove o tratamento consistente de todos os domínios: educação literária, leitura, escrita e gramática. E será exatamente este aspecto que vou demonstrar. Começando pelo domínio da educação literária, que determina a estrutura do manual. A sequência inicial é dedicada a um momento diagnóstico e ao projeto de leitura. Na sequência 1 é abordado o Sermão de Santo António, de Padre António Vieira, com o tratamento dos capítulos 1 e 5 na íntegra e de excertos dos restantes. Segue-se Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, obra apresentada integralmente. A sequência 3 é dedicada a Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, com a abordagem dos capítulos previstos pelas aprendizagens essenciais. A Os Maias é dedicada à sequência 4, num tratamento efetuado através da transcrição de excertos dos capítulos mais relevantes e da abordagem dos restantes, com uma rubrica própria para tratamento integral da obra. A rubrica Entre Textos. Segue-se Antero de Quental com sonetos completos e, na última sequência, Cesário Verde, Cânticos do Realismo com o sentimento de um ocidental. Termina o manual com o bloco de gramática em dia, que inclui informação completa e rigorosa e exercícios, quer para os conteúdos de gramática novos e em retoma, quer para os géneros textuais não literários. Importa, porém, regressarmos à sequência 3 para podermos falar do caderno Outras Letras, a Abóbada, obra de Alexandre Herculano, apresentada nas aprendizagens essenciais como uma das opções de trabalho. A obra está integralmente transcrita neste material, acompanhada de um tratamento equivalente ao das restantes sequências, com todos os seus momentos, podendo ser abordada em alternativa ao Amor de Perdição, que se encontra no manual. Estará também disponível no manual digital. Com uma estrutura clara e regular, orientadora do trabalho das aulas e no trabalho dos alunos, todas as sequências apresentam os momentos contextualizar, conhecer, lembrar o essencial, preparar os testes e a secção final Letras em Dia. Toda a organização foi pensada em função do aluno e é parte desse foco, o do apoio ao aluno, que constitui a grande linha orientadora do projeto. Por isso, agora, no 11º ano, decidimos incluir uma novidade. A caixa Como Responder nos questionários, para auxiliar os alunos na compreensão de diferentes verbos de instrução e explicar-lhes como responder às perguntas que lhes vão surgindo. Podemos verificar que, integrada num questionário relativo ao Sermão de Santo António,
Para a questão 2, surge a orientação como responder, centrada na explicitação do sentido do verbo de instrução e do conteúdo da pergunta. Bem, agora, fazendo um parênteses nesta página, seria quase um pecado não referir o exercício de escrita para relacionar o tema musical antes dela dizer que sim, de Bárbara Tinoco, com o Amor de Perdição. Bom, mas voltemos ao como responder. Num questionário sobre a obra, em que solicita a explicitação de duas funções do diálogo, surge a caixa como responder, orientando o aluno na elaboração da resposta. Este como responder corresponderá a um excelente auxílio para os alunos, não acham? Um outro apoio que já existia no 10º ano e que este ano reforçamos, o questionário resolvido. Além de termos incluído também alguns como responder, acrescentámos-lhe outra potencialidade. Tornámos o questionário resolvido num questionário interativo, a partir do manual digital, com orientação para todas as perguntas. Vamos experimentar. Precisas de responder a um questionário de análise textual e não sabes por onde começar? Vamos mostrar-te como fazê-lo. Vamos agora analisar a primeira questão. O soneto inicia-se e termina com a expressão do estado de espírito do sujeito poético. Justifica esse estado emocional, tendo em conta a comparação desenvolvida nos versos 2 a 8. Como responder a esta pergunta? Para saberes como estruturar a tua resposta, o primeiro passo é identificares o verbo de instrução. Seleciona o verbo de instrução do enunciado. Certo. O verbo de instrução é justifica. Por isso, será essencial incluires argumentos e citações que fundamentam a tua resposta. Prático, dinâmico e funcional, não acham? Outro apoio importante para os alunos que mantemos encontra-se na parte de lembrar o essencial. Momentos de retoma e de revisão no final das sequências, com os podcasts dos quadros síntese, das sínteses informativas, para a revisão rápida e consistente e eficaz dos tópicos de aprendizagem de educação literária de cada sequência, e junta-se-lhe teste rápido de revisão, passível de ser utilizado também como quiz EV. E para estabelecer relações entre textos e obras estudados, surge a rubrica Em Relação, em todas as sequências. No 10º ano, esta relação era feita entre obras e autores do 10º ano. Agora, relacionam-se obras de 10º e de 11º anos. Através dela, os alunos aprofundam a sua capacidade de relacionar textos e autores. Por exemplo, o Sermão de Santo António e as reflexões do poeta dos Lusíadas, os vícios e os defeitos do ser humano. O Amor de Perdição e a Farsa de Inês Pereira, conflito intergeracional. Frei Luís de Sousa e Crónica de Dom João I, patriotismo e identidade nacional. Ou Cânticos do Realismo e Sonetos Completos, representação do real e perspectiva crítica. Este tipo de abordagem significa continuar a preparar um trabalho que se espera estar consolidado no final do ensino secundário, sendo, como sabemos, recorrentemente solicitado no Exame Nacional. Para tratamento dos maias, obra de leitura integral, temos também uma novidade. Criámos a secção Entre Textos, uma rubrica com atividades de exploração da obra que surge intercalada com os excertos textuais apresentados no manual e que permite, assim, uma abordagem de todos os capítulos. Destaca-se ainda o facto de todos estes momentos terem um quiz EV no manual digital para verificação de leitura. E não poderíamos esquecer a rubrica Em Destaque, tão importante no tratamento da educação literária. É um suporte informativo que se mantém para os tópicos de conteúdo de cada obra em estudo, com questionário e disponível em formato podcast no manual digital. Mas a educação literária merece também atenção no caderno do aluno, apresentando glossários para todos os autores e obras, sínteses por capítulos ou atos
das obras em prosa, questionários orientados e testes. Trata-se de um material de grande relevância para apoiar o trabalho autónomo do aluno, não vos parece? Mas o apoio ao aluno no âmbito de educação literária pode ainda ser complementado pelo professor, que dispõe de instrumentos adicionais pertinentes para o assegurar no dossiê do professor. São exemplo disto as fichas em relação de educação literária, Sermão de Santo António e os Maias, ou Frei Luís de Sousa e os Maias. Assim como testes com estrutura de exame e articulação de conteúdos de 10º e 11º anos, de acordo com a tendência do Exame Nacional de avaliar a capacidade de comparar textos. O exemplo que mostramos é o teste da sequência dedicada a Frei Luís de Sousa, em que, na parte B do grupo 1, através de um excerto da crónica de Dom João I, se solicita ao aluno que comprove a validade da expressão português dos verdadeiros para ambos os textos. Como podemos ver, o trabalho com educação literária é muito apoiado para auxiliar o processo de construção das aprendizagens dos alunos. Também o domínio da leitura apresenta um trabalho muito consistente e apoiado para o aluno ao longo do manual e nos restantes componentes do projeto. Vejamos. A primeira vez que surge no manual um dos novos géneros de leitura, neste caso o discurso político de João Miguel Tavares no dia 10 de junho de 2019, os alunos encontrarão um texto anotado, cujos tópicos orientam não só a evolução da estrutura, como também o desenvolvimento de conteúdo. Texto acompanhado de uma caixa informativa breve, na rubrica em destaque, que remete para o bloco Gramática em Dia, onde o género é explorado com informação, novo texto anotado e ainda exercícios. Ao longo do manual vão surgindo também exercícios de leitura e gramática em formato semelhante ao grupo 2 do Exame Nacional. Apreciações críticas do filme Parasitas e da série Pôr do Sol serão certamente motes atrativos para o trabalho com o género. Existem ainda materiais para trabalhar o domínio da leitura disponíveis no caderno do aluno, no dossiê do professor e no kit Aprendizagens em Dia. Passemos agora ao tratamento da gramática, um domínio no qual sabemos que os nossos alunos precisam de muito apoio. Salientamos, desde já, o facto de serem apresentados conteúdos e os exercícios de modo regular e consistente ao longo do manual, com retoma de conteúdos de ensino básico e do 10º ano, e não podemos esquecer os vídeos interativos à letra, que surgem ao longo do manual com novos esclarecimentos sobre dúvidas habituais de utilização da língua. Havia ou haviam? Querer ou crer? Queria ou queria? Entre muitos outros exemplos, claro. A apresentação dos novos conteúdos do 11º ano surge em páginas diferenciadas na primeira abordagem. As páginas que vemos referem-se a deixis e referência deítica. Estas páginas estruturam-se num primeiro momento para aprender e num segundo momento para praticar, como podem verificar. Remetendo para o bloco Gramática em Dia, onde é reforçada a informação e se apresentam novos exercícios com remissões para o caderno do aluno. Teremos ainda de falar no reforço das caixas azuis, com explicações e distinções de conteúdos que habitualmente suscitam dúvidas. Advérbio conativo ou conjunção coordenativa adversativa? Que conjunção ou pronome relativo? Entre muitos outros, que podem ser depois exercitados de forma mais consistente nas fichas para distinguir do dossiê do professor, disponíveis também em formato editável. Será ainda importante referenciar que, no âmbito da gramática, no dossiê do professor, estão todas as fichas e mais algumas que faziam parte do kit Gramática em Dia, agora em formato editável e de uso facilitado para concentração de materiais num único componente. Foram elaboradas, então, fichas de gramática por conteúdo para textos do manual, de acordo com o modelo do grupo 2 de exame, e por sequência, como é o exemplo que mostramos, relativo à sequência dedicada a Cesário Verde. Como constatamos, o apoio gramatical não falta. Avancemos para a forma como é tratado o domínio da escrita.
Começaria por referenciar o bloco Gramática em Dia, que apresenta textos modelo anotados dos diversos géneros, com exercícios também. Como é óbvio, apresentam-se ao longo do manual diversas atividades de escrita para os diferentes géneros, associados a materiais atrativos, surgindo também em muitas delas a orientação Como Responder, uma ajuda complementar que apoia verdadeiramente o aluno no processo de escrita. Neste exemplo, para a elaboração de uma exposição sobre um tema acerca da importância que a crítica assume no Sermão de Santo António, as orientações são pormenorizadas, como podemos ver, acerca do género, da estrutura, do tema e dos tópicos a abordar. Prático e de grande utilidade, não é verdade? Também num questionário resolvido, este tipo de orientação poderá ser muito importante pela informação que fornece para uma abordagem em trabalho autónomo, por exemplo. E sempre disponível em formato de vídeo interativo, a partir do manual digital. Podemos afirmar que procuramos um trabalho com escrita sempre apoiado para o aluno e para o professor. Neste caso, reforçado com rubricas de avaliação disponíveis no dossiê do professor. Rubricas exaustivas com descritores pormenorizados, com um número de parâmetros necessário e adequado para que cumpram efetivamente a sua função e o aluno receba feedback completo. Importa dizer ainda que existem também atividades de escrita quer no caderno do aluno, quer no dossiê do professor. O trabalho com oralidade não foi esquecido, muito pelo contrário. Também neste domínio surgem atividades orientadas com a rubrica Como Responder, no sentido do que temos vindo a referir, com o foco no apoio ao aluno. O exemplo que mostramos encontra-se associado à elaboração de uma apreciação crítica sobre um cartoon acerca da igualdade ou desigualdade de género, na sequência dedicada a Amor de Perdição, que propicia a abordagem desta temática na atualidade. E como acontece com o domínio da escrita, também para a oralidade criamos rubricas de avaliação, que se encontram no dossiê do professor, com a mesma qualidade referidas anteriormente. Além de rubricas de avaliação dos géneros, acrescentamos um material para a avaliação da oralidade informal, material muito importante e tão necessário. A oralidade é um domínio no qual potenciamos a ligação das obras com a atualidade, selecionando criteriosamente vídeos, trailers de filmes, músicas atuais, entre outros materiais, que permitem efetivamente trazer as letras do passado para a atualidade. Vejamos alguns exemplos de como nada surge por acaso. Trailer do filme Tudo pelo Vosso Bem, para relacionar com o assunto do capítulo 4 do Sermão de Santo António. O trailer deste filme, no qual relações humanas assentam na exploração das presas por predadores, permite-nos uma aproximação a este texto, pois desenvolve a ideia de que os seres humanos se aproveitam uns dos outros, se comem uns aos outros. O tema musical Fachada, de Tiago Bettencourt, apresenta o retrato de alguém que partilha com os seres humanos alegoricamente representados pelos peixes no capítulo 5 do Sermão. Há alguns traços de caráter como a ambição, os voadores, o oportunismo, os pegadores, a hipocrisia e a dissimulação no polvo. Fiz de Limão, Miguel Araújo, para relacionar com as alusões a Dom Sebastião na música e na cena 3 do ato 1º de Frei Luís de Sousa. O trailer da comédia Que Mal Fiz Eu a Deus, já que o filme critica de forma humorística a discriminação em função da origem, da religião e da cor da pele, explorando também, comicamente, os valores familiares que são desafiados com as escolhas amorosas das filhas do casal do filme. Assim como Teresa desafia a vontade do pai e as normas e os preconceitos sociais da sua época. Níveis prejudiciais de amor. Da mixórdia de temáticas, na qual Ricardo Araújo Pereira defende que devem evitar-se relações amorosas porque o amor faz muito mal à saúde, comprovando a sua perspectiva a partir de exemplos de vários casais sofredores, entre eles Simão e Teresa, referindo também Mariana. O tema musical Bom Rapaz, dos 4:30, com o Carlão, para relacionar, por aproximação ou contraste, com os personagens dos Maias Pedro da Maia e Carlos da Maia. Neste tema, o sujeito enunciador aproxima-se de Pedro da Maia,
assumindo a sua falta de autonomia e a dependência da mãe, vivendo, como assume metaforicamente, ao colo da mamã. Funcionará bem, com certeza. E poderíamos continuar. Creio que com estes exemplos e muitos outros poderíamos dar, é bem perceptível que os recursos não são escolhidos ao acaso. Mais do que antecipar o assunto dos textos que vão ser trabalhados, tem como objetivo motivar os alunos na descoberta das ligações possíveis entre as obras e estes recursos, que estimulam o seu espírito crítico e permitem uma relação efetiva entre as obras em estudo e a atualidade. Por falar em atualidade, é fundamental falarmos da secção Letras em Dia, com a qual se concluem todas as sequências. Trata-se de um conjunto de propostas de trabalhos interdisciplinares com novos temas no âmbito da cidadania. É uma das rubricas em que se põem efetivamente as letras em dia, em estreita articulação com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, com recursos e materiais muito diversificados. Também esta secção tem um apoio reforçado no dossiê de professor, com a inclusão de um material com rubricas de avaliação. Vejamos os vários exemplos da secção Letras em Dia. Na relação com Padre António Vieira, na luta contra a exploração e pela dignidade do ser humano em sociedade e em contexto de trabalho, propomos, no final da sequência, uma reflexão sobre os desafios do trabalho do século XXI. Para Frei Luís de Sousa, obra marcada por temas como patriotismo e identidade nacional, propomos a abordagem ao tema das instituições e da participação democrática relacionado com cidadania ativa. Nos Maias, essa de Queiroz critica a sociedade em áreas como a educação, a cultura, a política e até as finanças. Propomos, no final desta sequência, um conjunto de atividades sobre literacia financeira. Para a sequência dedicada a Antero de Quental, cuja poesia expressa a tensão constante entre as aspirações a um ideal de harmonia e a angústia decorrente da frustração, da impossibilidade de o atingir, propomos a reflexão sobre a temática saúde mental. Cesário Verde representa a cidade de Lisboa e, com um olhar crítico, denunciou contrastes sociais e difíceis condições de vida no espaço urbano. Propomos, portanto, um desafio: como tornar as cidades sustentáveis. E deixamos a sequência 3, dedicada a Amor de Perdição, para o final, pela relevância de um dos temas explorados na obra: o papel da mulher na sociedade e a desigualdade de género. É esta a reflexão que propomos aos alunos. Vejamos agora um pequeno vídeo. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. A atualidade do texto literário claramente colocada perante os olhos dos alunos e, consequentemente, um fator de aproximação inquestionável. Letras sem tempo, atuais, como vimos, sempre em dia. Letras em dia, onde as letras do passado se mostram nas vivências do presente. Obrigado. Fiquem bem. Enquanto professores de português, todos temos o mesmo objetivo: motivar os nossos alunos e promover o seu sucesso. O meu nome é Ricardo Cruz. Eu sou a Isoleide Sousa. O meu nome é Bárbara Tavares. Eu sou a Daniela Pinheiro e é com enorme prazer que vos apresentamos o Marca à Página 11. Estes são os componentes do Marca à Página 11. Temos o manual, o caderno de atividades, o manual de operacionalização de projetos e aprendizagem autónoma, o dossiê do professor, o projeto de leitura, o manual digital e uma novidade deste ano, os roteiros literários digitais. Comecemos pelo manual. Ele é composto por 7 unidades, incluindo a unidade inicial. No final, apresenta um conjunto de atividades para o aluno relativas ao domínio da oralidade, a que chamamos
páginas de oralidade. Temos ainda a secção Páginas de Consulta, que já existe no Marca a Página 10 e que consiste numa sistematização dos conteúdos gramaticais, dos géneros textuais e de aspectos relativos à educação literária, como, por exemplo, as noções de versificação e recursos expressivos. O Páginas de Consulta apresenta também textos analisados, tendo em conta as marcas de género, exercícios de aplicação, itens de gramática e até um glossário de apoio ao aluno. Destacamos então as 7 unidades do Marca a Página. Abrimos cada uma delas com separadores inspirados na arte urbana, com imagens contextualizadas que vão ao encontro dos alunos. A unidade 0 é dedicada a atividades iniciais e ao projeto de leitura. Na unidade 1, temos o Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. Na unidade 2, Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, que surge na íntegra. Na unidade 3, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Na unidade 4, Os Maias, de Essa de Queiroz. A unidade 5 é dedicada aos sonetos, de Antero de Quental, e a unidade 6, O Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde. No que diz respeito à educação literária, no 11º ano temos de fazer opções, nomeadamente no sermão, no Amor de Perdição e na poesia de Antero de Quental. As aprendizagens essenciais prevêem a seleção de determinados excertos e poemas. No Marca a Página, optamos por incluir excertos de todos os capítulos do sermão. No Amor de Perdição, são sugeridos 5 capítulos de 6, sendo que apresentamos no manual 5 capítulos e ainda mais um capítulo, o 19, no caderno de atividades e no dossiê do professor. Relativamente a Antero de Quental, didatizamos 4 de 2 poemas sugeridos. Esta opção do Marca a Página surge pelo facto de sabermos que nós, autores, professores, escolhemos os excertos de educação literária que mais convêm às nossas turmas em função do seu perfil. Referimos também que no manual digital haverá guiões de leitura para as outras obras previstas nas aprendizagens essenciais, como a Abóbada, Viagens na Minha Terra, a Ilustre Casa de Ramires. Vejamos então como podemos trabalhar uma unidade no Marca a Página. Escolhemos a unidade 6 de O Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde. Reparem, colegas, que a unidade começa com uma proposta interdisciplinar que permite ao professor, se assim o entender, trabalhar por projeto. O aluno é desafiado com uma situação-problema a que tentará dar resposta ao longo da unidade. Esta proposta didática permite, assim, realizar um domínio de autonomia curricular. Trata-se de uma atividade facultativa, mas que permite associar a cidadania à educação literária. Ao longo de cada unidade, teremos várias atividades de vários domínios de cidadania, e sempre que isso acontece, surge este logótipo do globo. Para que nós e os alunos associamos a atividade à cidadania e, na banda lateral, surge uma informação para o professor. Reparem, colegas, que na banda lateral temos ainda uma importante indicação sobre a forma como podemos concretizar o projeto através de uma remissão para o Manual de Operacionalização de Projetos. Vamos ver. Temos aqui um pormenor do manual de operacionalização deste projeto. Nesta unidade, a proposta de projeto é a criação de uma solução para um problema frequentemente negligenciado pela sociedade. No fundo, desafiamos os alunos a intervir na cidadania global. Assim, desta forma, estamos a desenvolver a estratégia de cidadania de escola, mas de uma forma integrada. Na verdade, estamos a associar a cidadania às aprendizagens essenciais. Ao longo da unidade, como vão poder constatar, temos várias atividades referentes aos domínios da oralidade, da leitura, da escrita, que contribuem para o desenvolvimento deste projeto. Podemos ver aqui nesta página um exemplo de uma atividade de pré-leitura, neste caso uma proposta de oralidade que contextualiza o poema de Cesário Verde, mas que, ao mesmo tempo, vai ao encontro do projeto que a unidade propõe. Aliás, para lançar o repto aos nossos alunos, várias personalidades conhecidas da sociedade e com um papel importante a nível de cidadania aderiram à nossa ideia e gravaram um vídeo motivacional, tentando dar resposta à situação-problema que no início de cada unidade lançamos na rubrica Pensa Fora da Caixa. Assim, nesta unidade, temos o médico Gustavo Carona, conhecido pelas suas missões humanitárias em cenários de guerra. Vamos descobrir como responde à situação-problema. Como podem os jovens intervir na cidadania global? Os jovens são os únicos capazes de ter uma alternância ao caminho que temos vindo a ter
e influenciar as decisões principais para que possamos ter um futuro mais humano, mais justo, mais equitativo. Nós vivemos cada vez num mundo mais globalizado, ainda assim vivemos a velocidades diferentes, onde há pessoas que ainda lutam por cada dia, morrem muitas pessoas à fome, há muitas pessoas que estão vulneráveis a doenças facilmente tratáveis, e enquanto não tivermos a segurança de que o dia de hoje e o dia de amanhã é uma verdade para todos, é difícil antever uma solução comum para problemas como as alterações climáticas, em que pressupõem uma ação planetária em que todos nós temos que estar na mesma equipa, na mesma estratégia. Portanto, é preciso cultivar cada vez mais um caminho de empatia, de compaixão e aprender algo que dificilmente se aprende nos manuais escolares, que é a inteligência emocional. Nós precisamos de perceber que este sentimento de família, de pertença, não pode acabar na nossa rua, na nossa família, no nosso país, nas línguas que nós compreendemos, e temos que ir mais além. As fronteiras foi algo em tempos determinado pelo homem, mas a humanidade, os oceanos, a atmosfera não reconhecem limites, nós somos todos da mesma família e é importante que cultivemos esse sentimento de pertença global para que possamos projetar um mundo melhor. Para além de Gustavo Carona, também a poeta Ana Luísa Amaral, o animador de rádio Pedro Ribeiro, o escritor Afonso Cruz, a atriz Paula Lobo Antunes e a apresentadora Catarina Furtado colaboraram connosco, deixando-nos um excelente ponto de partida para a abertura de cada unidade. O centro de cada unidade é naturalmente o texto literário. Assim, o Marca à Página apresenta sempre nas páginas iniciais de cada unidade uma contextualização sobre os conteúdos literários. Além disso, na banda lateral, para o professor e para o aluno, apresentamos sempre recursos vídeo ou áudio que podem constituir materiais adicionais de suporte à aula. Apenas para o professor surgem o domínio e os conhecimentos das aprendizagens essenciais a serem trabalhados. O Marca à Página assegura que todos os domínios e aprendizagens essenciais são abordados e devidamente distribuídos pelos vários componentes do manual. Na abordagem de O Sentimento de um Ocidental e à semelhança do que acontece com os maias, como veremos daqui a pouco, o Marca à Página apresenta um roteiro literário que o professor pode projetar em aula. Assim, os alunos podem acompanhar a análise das obras através de uma contextualização que lhes permite criar uma memória literária dos espaços por onde o sujeito poético deambula ou por onde a ação se desenrola. Vamos ver como funciona. Fim da tarde. Ouvem-se os sinos a tocar. Está na hora de iniciar a deambulação. Testemunhe, juntamente com os seus alunos, o ambiente das ruas da Lisboa oitocentista descrito no Sentimento de um Ocidental. Tendo por base um percurso marcado na Lisboa atual, o poema será a bússola que lhe servirá de guia durante toda a viagem. Verso após verso, descubra a triste cidade, os seus espaços e as suas gentes. Encontre informações biográficas do poeta, contextos históricos dos locais e características do espaço descrito em paralelismo com os sentimentos vivenciados pelo sujeito poético. Para ancorar as memórias desta viagem, colocamos também à disposição dos seus alunos uma atividade para ser realizada de forma autónoma que facilita a análise da dicotomia entre a cidade sentida e a desejada, tornando-os em verdadeiros deambulantes poéticos. Se avançarmos um pouco mais na unidade, gostaríamos de destacar alguns aspectos. Reparem, colegas, que as atividades da oralidade apresentam exercícios orientados com temas atuais e associados a manifestações artísticas diversificadas. Neste caso, a Mulher do Cacilheiro, da Capicua, faz a contextualização do espaço social do poema de Cesário. O texto literário encontra-se dividido de acordo com o ritmo de uma aula e respeitando os tempos de trabalho do professor e dos alunos. Antes de cada excerto de texto literário, surge a secção Prepara a Leitura, que será útil para os alunos com maiores dificuldades, ajudando a antecipar os temas e assuntos abordados no texto a analisar, promovendo-se assim a autonomia dos nossos alunos.
Se o professor preferir, pode dispensar a sua leitura e sugeri-la no final da análise do excerto, como uma forma de sistematização. Destacamos também a vantagem de as notas explicativas do texto surgirem ao lado e não em baixo. Na banda lateral existem remissões para diapositivos de análise e fecheiros áudio ou de vídeo de apoio às atividades. Nesta página, podemos confirmar que os exercícios apresentam uma tipologia diversificada e uma complexidade crescente. Uma das novidades deste ano é que, em todas as unidades, propomos uma atividade que se pode realizar com recurso à tecnologia digital. Daí este símbolo a verde e o logótipo da aplicação que contribui para a identificação do exercício. Destacamos ainda nesta página 2 aspectos fundamentais. Um deles é que as soluções, no manual do professor, surgem na banda lateral, num formato completo, mas estarão também disponíveis em formato editável no manual digital. Também novidade este ano é que o Marca a Página apresenta rubricas, quer no dossiê do professor, quer no manual. Aliás, sempre que uma atividade possa ser suportada por uma rubrica, surge essa referência na banda lateral. Podemos ver que os exercícios do domínio da escrita surgem com uma orientação para guiar os alunos. No final de cada exercício de escrita, temos uma tabela que permite a autorregulação do desempenho realizado pelos alunos. Reparem também que o manual faz constantes remissões para a secção Páginas de Consulta. Um separador que surge no final do manual, onde se sistematizam os conteúdos, explicitam as marcas de género e se apresentam exercícios extra. Mas também remissões para o caderno de atividades, de que vos falaremos agora um pouco. O caderno de atividades contém 45 fichas, com soluções, num total de 112 páginas de exercícios, organizados pelos vários domínios. Vejamos aqui um exemplo. Esta ficha de gramática apresenta exercícios de tipologia diversificada, mas destacamos aqui um aspecto importante. Reparem que os exercícios estão assinalados com estrelas. Uma estrela preenchida para exercícios de um nível de dificuldade mais baixo e 2 estrelas preenchidas para um nível de dificuldade mais elevado. Queremos ir ao encontro do ritmo dos alunos e também cumprir com o nosso lema, chegar a todos os alunos. Voltemos à nossa unidade de Cesário. Mostramos nesta página vários aspectos diferenciadores do Marca a Página. Os textos de apoio surgem ao longo da unidade, sempre em contexto, e frequentemente com exercícios de verificação e sempre com uma versão áudio. No final da página, destacamos sugestões de leitura, de acordo com uma proposta nossa para a concretização do projeto de leitura que sugerimos na Unidade 0, conforme ao Plano Nacional de Leitura. O nosso projeto de leitura apresenta sinopses de várias das obras, comentários de leitores e, para motivar os nossos alunos, os Insta-livros, amostras de livros em formato de história do Instagram, ideia que mantivemos do manual do 10º ano. Vamos ver um excerto de um deles. Nesta página, chamamos a atenção para a forma como a gramática é abordada no Marca a Página. Os exercícios, como podem ver, surgem em contexto, com excertos dos textos literários abordados, sempre com remissões para o Páginas de Consulta ou para o Páginas de Atividades. E sempre, claro, devidamente identificados. No dossiê do professor está ainda disponível um vasto conjunto de fichas deste domínio. Em baixo temos outra novidade, o Páginas Cruzadas. Trata-se de um exercício de escrita que estabelece intertextualidade entre temas do texto literário em análise e temas de textos literários abordados no 10º ano. Sempre com uma breve retoma desses conteúdos, aqui na secção Recorda. Cada vez mais percebemos que as aprendizagens essenciais, a avaliação externa, os nossos momentos de avaliação em aula se regulam por este tipo de relações intertextuais. Relativamente ao domínio da leitura, como podem ver, o Marca a Página apresenta textos dos diferentes géneros propostos para o 11º ano. Neste caso, propomos uma abordagem do discurso político a partir de uma intervenção da ativista Greta Thunberg. Como veem, selecionamos textos atuais que vão ao encontro das expectativas dos alunos e que estão sempre de acordo com o tema da unidade.
Agora, pensando na preparação dos momentos de avaliação e porque o 11º ano é o ano de transição para o final do secundário, decidimos manter a rubrica em exame, uma secção que os alunos no Marca a Página 10 já conhecem. Aqui, os alunos têm, numa primeira parte, os exercícios resolvidos que servem de modelo e são desafiados a seguir a realizar um exercício semelhante, pondo-se à prova. Na banda lateral, claro, o professor tem sempre a proposta de resolução. No final de cada unidade, o Marca a Página apresenta páginas de revisão com a síntese dos conteúdos da educação literária. A novidade deste ano é a introdução das revisões com uma componente áudio, em formato podcast, musicado, bem mais apelativo para o aluno, mas com a função importante de permitir que os alunos consigam acompanhar os conteúdos, ouvindo a sua explicação, como na dinâmica de sala de aula, mas de acordo com o seu ritmo. Lembramos ainda que cada unidade apresenta novamente, no final, uma avaliação formativa em formato de teste, mas organizado por domínios. Para fechar cada unidade, apresentamos sempre uma proposta de um filme ou documentário, didatizado, com exercícios que permitem a intertextualidade com o texto literário abordado. A nossa preocupação é mostrar ao aluno que o texto literário pode ser visto de uma perspectiva contemporânea e significativa para a sua realidade. Para os colegas, desenvolvemos inúmeros materiais de apoio, nomeadamente um dossiê do professor com um quadro síntese das aprendizagens essenciais do 3º ciclo e do ensino secundário, planificações e planos de aula, testes de avaliação. 2 por unidade, um com acomodações e ambos com soluções tipo IAV, com descritores e níveis de desempenho. Temos também inúmeras fichas de trabalho organizadas por domínio, rubricas de avaliação para a escrita e oralidade, bem como atividades de projeto e grelhas de avaliação e autoavaliação. O Marca a Página está também disponível de forma integral no Manual Digital Interativo. Isto significa que todos os componentes do projeto aqui referidos podem ser visualizados como e-books e descarregados para um computador, tablet ou pendrive. Isto permite ao professor aceder facilmente a todos os recursos, sejam de áudio ou vídeo, quizzes, testes interativos, PowerPoint, bem como a todas as fichas e testes, sendo que estes se encontram, claro, em formato editável. De destacar ainda que o caderno de atividades digital pode ser projetado com ou sem soluções. Na página de abertura vemos então os vários componentes, bem como os recursos digitais do Marca a Página, onde se incluem os quiz EV, exercícios tipo Kahoot, o gerador de testes interativo e os roteiros digitais. Vamos ver um exemplo. Dizem que os lugares que frequentamos revelam muito sobre quem somos. Do mesmo modo, os livros que lemos permitem-nos viajar por locais que nos contam muito sobre as histórias que aí se viveram e as personagens que por lá passaram. Já se imaginou a levar os seus alunos a assistirem a uma corrida de cavalos no hipódromo de Belém, ao lado de Carlos da Maia? Ou a irem a Sintra à procura de Maria Eduarda? Sem se esquecerem das queijadas do Cruzes, é claro. Agora pode recuar no tempo e percorrer com os seus alunos os locais emblemáticos dos Maias como se fossem os protagonistas da ação. Faça parte da narrativa e testemunhe grandes acontecimentos da obra, analise as personagens através dos locais que frequentavam, compare o passado com o presente, descubra as histórias desses locais e ajude os seus alunos a distinguir os espaços reais dos ficcionais. Para complementar esta viagem, os seus alunos têm ainda a possibilidade de realizar um pad e paper digital de forma autónoma e ao seu próprio ritmo, colocando à prova as suas capacidades de recolha, interpretação e tratamento de informação. Este percurso pelos espaços dos Maias vai transformar os seus alunos em verdadeiros especialistas literários deste romance queirosiano. Corra antes que o americano parta. Carlos e Ega sabem bem. Ainda o apanhamos! Acabaram de ver uma demonstração do roteiro digital de Os Maias. Este surge integrado na unidade, de forma que o professor consiga fazer uma abordagem integral da obra na sala de aula, como preconizam as aprendizagens essenciais. Nestas páginas, vemos que o roteiro literário surge intercalado com os vários excertos da obra selecionados no manual e com o Segue a Leitura.
um resumo dos capítulos não abordados. Pretendemos, assim, ajudar os professores na missão de fazer com que os alunos adquiram uma visão mais globalizante e completa do romance. Colegas, vamos terminar destacando o que distingue o professor que trabalha com marca à página. É um professor que consegue promover atividades diversificadas, motivadoras e chegar a todos os alunos. Respeita o ritmo de aprendizagem dos alunos, destaca a intemporalidade do texto literário e desenvolve, efetivamente, a autonomia dos alunos. Estamos certos de que, como marca à página, a aula de português será cada vez mais um espaço em que professores e alunos pensam em conjunto a literatura, a cultura, a arte, o tempo em que vivemos, construindo caminhos de motivação e de sucesso.